Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Essa primeira aula vai ser sobre polaridade, na qual vamos discutir esse assunto. Lembrando que o link de acesso aos slides vão estar na descrição do vídeo, assim como o link também para a resolução das atividades. Então, primeiro vamos falar sobre polaridade. Mas antes de falar polaridade, é importante ressaltar a diferença de átomo e de molécula. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Por exemplo, átomo é uma unidade de matéria. E o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, os átomos que são constituídos da minha mão são diferentes dos átomos que são constituídos à tela do seu celular e assim vice-versa. Então, átomo, a ideia é uma unidade. E tem vários átomos, tipos de átomos diferentes. Quantos átomos existem? A tabela periódica inteira. Molécula. Molécula é quando você tem a ligação entre dois átomos. Lembrando que um átomo ele vai se ligar a outro átomo se ele perceber que ele é mais vantajoso energeticamente. Então, lembrando que um átomo ele pode se ligar a si mesmo ou com átomos diferentes, a depender. Uma das primeiras teorias que é importante vocês terem em mente é a teoria do octeto, já falado nas aulas anteriores. Então, aqui eu tenho uma molécula formada por dois tipos de átomos, certos? Que formam uma molécula. E aqui eu tenho uma molécula constituída por três átomos iguais, certo? Então, aqui eu tenho uma substância, que é quando eu tenho moléculas iguais. Então, por exemplo, a matéria ela pode ser dividida em substâncias e misturas. Substância simples é quando eu tenho moléculas constituídas de um único tipo de átomo. Substâncias compostas é quando eu tenho um tipo de molécula que é formada por mais de um tipo de átomo. Misturas, o que é? É quando eu tenho mais de um tipo de molécula. Então, como a gente consegue observar aqui, eu tenho quatro moléculas, né? Sendo que eu tenho tais moléculas são formadas por tipos de átomos diferentes. Então, por exemplo, essa aqui é formada por um tipo de átomo só, essa aqui é formada por dois tipos de átomos, essa aqui por um tipo de átomo, e assim vai, beleza? As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Ainda falando só complementando o conceito sobre substância pura e mistura, bom, substância simples eu já falei, que quando é constituída por um único tipo de átomo. Substâncias compostas é uma molécula que é constituída por mais de um tipo de átomo. Uma característica é que nas substâncias puras, que é constituída por um único tipo de molécula, a curva de aquecimento não há variação de temperatura durante a mudança de fase. Ou seja, como a gente consegue ver, se a gente pegar uma substância no estado sólido, ela está aqui, ela vai ser aquecida, né? Aqui é o gráfico da temperatura em função do tempo. Quando ela passar de sólido para líquido, não há variação de temperatura. Ou seja, quando o gelo está lá, ele está se tornando líquido, não está havendo variação de temperatura. Aí vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo. Quando ela estiver do líquido para o gasoso, ou seja, não vai haver variação de temperatura. Então é uma característica. Por exemplo, se a água a nível do mar, ela chega na temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Então, se você estiver a nível do mar, você vai ver que ao chegar a 100 graus Celsius, quando a água estiver virando vapor, você, se te colocar no termômetro, não vai variar a temperatura. Ao passo que as misturas podem ser homogêneas, por exemplo, quando a gente consegue, parece que é uma coisa só, que é água com sal, ou heterogêneas, por exemplo, aqui, que a gente vê a formação de fases, por exemplo, água e óleo. E o que é característico as misturas? Bom, a mistura, ela pode ser, se ela for uma mistura comum, ela vai variar tanto quando ela estiver mudando de fase, do sólido para o líquido, quando ela estiver mudando do líquido para o gasoso. Se ela for eutética, ela vai se comportar como uma substância simples quando ela estiver variando do sólido para o líquido, e do líquido para o gasoso vai variar a temperatura. Então, do sólido ele vai ser constante. E quando for azeotrópica? Ora, é o contrário. É quando, durante a etapa de aquecimento, se eu tiver matéria no estado sólido, ela vai variar a temperatura quando estiver ocorrendo a mudança de fase do sólido para o líquido. Porém, do líquido para o gasoso, ela vai se comportar com uma substância pura. Então, são algumas observações sobre esse assunto. Beleza? Bom, seguindo aqui, agora o tópico especial da aula, que é polaridade das ligações químicas. Bom,
Uma analogia que eu faço sobre a polaridade é como se fosse um cabo de guerra, aonde o que está sendo disputado aqui? O elétron. Lembrando que as ligações químicas são feitas sempre entre os elétrons, certo? O que vai garantir a força que um átomo vai puxar o outro é uma grandeza chamada eletronegatividade. Então, essa imagem aqui é só para a gente ter uma ideia do que é, como é que são formadas ligações químicas, que são como vetores, ou seja, tem direção e sentido. De modo que, se considerando essas três personagens aqui, se considerando uma analogia como eles fossem iguais, se eles estão divididos em ângulos iguais, estão aplicando forças iguais, a soma vetorial vai ser igual a zero. Ou seja, se eu aguardar num tempo, eu não vou observar nenhum dos dois vão estar puxando. Por exemplo, aqui, nessa imagem aqui, se eu colocar, ambos estão na direção horizontal. Estou puxando três para o lado, três seres iguais de um lado, pode ser três átomos, e três seres iguais do outro lado, pode ser três átomos. Então, se eu for esperar um tempo, isso aqui não vai sair do lugar. Então, quando isso acontece, a molécula é dita como apolar. Então, por exemplo, se eu adicionar mais um bonequinho desse aqui, se eu for aguardar, eu vou observar que se eu tiver mais um bonequinho desse lado, o cabo de guerra vai ser da direita para a esquerda. Então, a molécula vai ser polar, ou seja, um lado vai estar vencendo. Para ficar um pouquinho mais claro, vou mostrar os slides a seguir. Então aqui é um vídeo no YouTube para a gente ver um cabo de 3 pontos, para quem quiser ver, tá o link da atividade. Mas a ideia é mostrar que esses três meninos aqui, que eles têm forças praticamente iguais, e eles estão em ângulos iguais, certo? Então, se aguardar o tempo, você vai ver que não vai ocorrer a movimentação da corda para nenhum espaço. Ou seja, porque os ângulos da força que está sendo aplicada pelas mãos deles estão sendo iguais. Então, eletronegatividade é o quê? A definição que eu coloquei aqui, que é a capacidade que os átomos de determinado elemento possuem para atrair os elétrons, ou força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. Então, aqui a tabela periódica. Se a gente for entender a eletronegatividade, ela vai da esquerda para a direita, a direção, e na vertical, na direção vertical, vai de baixo para cima. De modo que o átomo mais eletronegativo vai ser esse que está nessa posição aqui, que é o flúor, certo? Então, a polaridade ela aumenta proporcionalmente com o aumento da diferença de eletronegatividade. Então, tudo isso segue uma escala, que é essa escala aqui que Linus Pauling desenvolveu, certo? Aonde que, se eu tiver uma ligação, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta para ficar melhor. Só um minuto, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, uma ligação do hidrogênio com o flúor, essa ligação vai ser polar. Por quê? Porque se eu for observar que o flúor ele é mais forte que o hidrogênio. Então, na ligação durante o cabo de guerra, eu vou ter que, lembrando que o elétron ele é negativo, então o elétron dessa ligação ele vai ficar mais próximo do flúor do que do hidrogênio. Então vai se formar uma polaridade, ou seja, o flúor vai ficar negativo e o hidrogênio vai ficar positivo. Para quem não sabe o que é, a polaridade vem de dualidade. Na física, eu tenho a polaridade tenho polo negativo e polo positivo. Por exemplo, na Terra, eu tenho o polo norte e o polo sul. Outro termo que foi utilizado durante as eleições passadas à presidência era o termo muito famoso que era polarização política, onde se pressupunha que se você não é Lula, você é Bolsonaro. Então, a nível de tabela periódica, você só precisa saber destes elementos aqui, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Existe uma frasezinha para decorar, onde F é o flúor, O é o oxigênio, N é o nitrogênio, Cl é o cloro, Br é o brono, I é o iodo, S é enxofre, porque vem da língua inglesa, C é carbono, P é fósforo, porque vem da língua inglesa, e o H é hidrogênio. Então a frasezinha para ajudar é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, onde estão grifadas as primeiras letras. Tá joia?
Então, vamos dar continuidade. Então, o que caracteriza uma molécula ser apolar? Bom, é quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam as ligações da molécula é igual a zero. Ou seja, é aquele caso lá que a gente viu lá dos bonequinhos, quando tem todos iguais puxando com a mesma força, estão distribuídos também em ângulos iguais. Então aqui eu tenho uma representação da molécula CH4, ou seja, do metano, onde eu vejo aqui o carbono sendo puxado aqui com o hidrogênio, certo, de um lado, formando ângulos iguais de 90 graus. Então, a gente consegue ver que este hidrogênio vai ser anulado com este hidrogênio vai ser anulado com este hidrogênio. Então, a soma vetorial vai ser igual a zero. Lembrando que as ligações são feitas entre os elétrons, e essa disposição no espaço acontece por quê? Porque, pensa bem, as ligações são negativas, então vai ocorrer um efeito de repulsão entre os átomos, entre as ligações, de forma que eles vão ficar dispostos o mais distante possível. Então, como todas as ligações são iguais aqui vai dar uma soma vetorial igual a zero, porque uma ligação vai estar anulando com outra. Bom, aqui é só para você não se viciarem, porque aqui é uma representação da molécula CH4 em 2D, só que na verdade ela disposta em 3D ela tem esse formato aqui, onde os ângulos de ligação também são iguais. Então, só para vocês terem em mente que essa aproximação em 2D é para ficar mais fácil, só que na verdade as moléculas estão no espaço 3D, ou seja, o espaço que a gente vive, horizontal, vertical e profundidade, certo? Os ângulos aqui, se eu não me engano, é 106, graus, enfim. A informação mais importante foi passada. E a molécula de BF3? Bom, se a gente for pegar a molécula de BF3, deixa eu pegar aqui a caneta mais uma vez. Bom, o boro, ele é da família 3A, certo? Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência, certo? Ele não tem pares de elétrons. O flúor é da família 7A. Vou colocar aqui família 3A e o flúor da família 7A. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Então, ele vai querer fazer uma ligação. Então, se eu tiver um átomo de flúor, ele vai se dispor aqui. Se eu tiver um outro átomo de flúor, ele vai se dispor aqui. E se eu tiver um outro átomo de flúor, ele vai se dispor aproximadamente aqui. Deixa eu colocar aqui, flúor. Ficou um pouquinho ruim, mas dá para entender. Certo. Então, perceba que aqui, se eu pegar aqui uma volta completa 360 graus, então cada ângulo aqui vai ser um ângulo de 120 graus, ângulos iguais. Então, como os ângulos são iguais e as moléculas são iguais, a gente pode chamar que essa molécula ela vai ser também apolar. Tudo jóia? Agora vamos continuar. Bom, o que são moléculas polares? Bom, é quando a soma vetorial das ligações é diferente de zero. O que essa força é com base na diferença de eletronegatividade, que é a capacidade de um átomo ter o elétron para mais próximo de si. Então, se eu pegar aqui o átomo de cloreto de hidrogênio, o ácido clorídrico, eu sei, segundo a escala de eletronegatividade, que o cloro é mais forte que o hidrogênio. Lembra? Fui ontem no clube, briguei e o hidrogênio lá no final. Então, o cloro vai estar vencendo. Então, alguém está vencendo. Então, a soma vetorial é diferente de zero. Então, há uma formação de polar. A água. A água, ela também é polar. Por quê? Bom, em outras aulas eu vou desenvolver mais esse conceito. Mas aqui envolve o conceito de orbital. Cada orbital cabem até 2 elétrons, certo? Então, aqui, se a água fosse da família 4A, a ligação seria assim, certo? Nesse caso, a água seria apolar. Entretanto, a gente tem duplas ligações aqui em cima. Pensa bem, pessoal. Se eu tenho um orbital e eu coloquei duas ligações, dois pares de elétrons, e lembra, a ligação aqui também é negativa, os pares de elétrons também são negativos. Esses dois elétrons juntos, ele vai gerar uma força de repulsão muito grande, que faz com que essa ligação de hidrogênio ela seja dobrada para baixo, chegando nessa conformação aqui, certo?
Então, a soma vetorial do espaço vai ser diferente de zero, certo? Não vai ter um anulando com o outro. Pois bem, dito isso, lembrando que ao representar a molécula, a gente suprime os pares de elétrons, tudo bem? Bom, agora vamos ver que essa molécula é polar ou apolar. Se quiser, pause o vídeo para tomar a conclusão. Pronto, essa molécula, na verdade, ela vai ser apolar, porque o bromo ele é da família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência e vai estar fazendo ligações com o flúor. Então, uma ligação para cada lado, não tem pares de elétrons isolados. Então, todos estão formando ângulos de 120 graus. Então, a molécula vai ser dita como apolar. Essa molécula aqui, a gente consegue já observar que ela não está sendo... Ela vai ser polar ou apolar? Pausa aí para ver. Bom, despausando, se você for observar, ela não está disposta o mais distante possível no espaço, que seria, no caso, formando ângulo de 120 graus. Elas estão todas dobradas para baixo. Isso porque, se vocês consultarem na tabela periódica, o fósforo pertence à família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 3 elétrons aqui, fazendo parte da ligação, com o cloro, que é da família 7A, ou seja, só quer fazer uma ligação. E ele tem 2 pares de elétrons aqui. Esses pares de elétrons estão exercendo uma repulsão enorme, negativo, nas outras ligações negativas, que estão fazendo elas ficarem dobradas para baixo, certo? Então, quando isso acontece, por causa dos pares de elétrons que a gente não representa normalmente, ela se torna polar, certo? Essa molécula de HF ela vai ser polar ou apolar. Se você consultar a escala de eletronegatividade, você vai ver que o flúor, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa molécula vai ser, na verdade, polar, porque o flúor vai estar negativo, porque ele é mais forte, e o hidrogênio vai estar positivo. E por que eu estou fazendo essa ladainha toda? Para dizer que polar dissolve polar e apolar dissolve polar. Logo, as moléculas polares e apolares dissolvem entre si. Então, por exemplo, se você lembrar da aula de ligação iônica, você vê que a ligação iônica ela é dita entre o elétron e uma propriedade, ou seja, um átomo dá o elétron e o outro recebe elétron. O que dá, lembrando que o átomo, antes da ligação, ele é neutro, ou seja, o que significa ser neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ao fazer a ligação, o átomo que deu o elétron, ele vai ficar positivo. O átomo que recebeu vai ficar negativo, formando-se os íons respectivos, cátion positivo, ânion positivo. Então, há uma polaridade. Então, por isso que se eu jogar o sal de cozinha dentro da água, que também é polar, vai dissolver, beleza? Agora, se eu pegar, por exemplo, o plástico é apolar, formado por ligações de carbono e hidrogênio, que já observamos que a ligação de carbono e hidrogênio, a maioria dos casos, ela é apolar, certo? Então, se eu jogar o plástico dentro da água, ele não vai dissolver. Ao passo que, se eu jogar no clorofórmio ou hexano, que é um solvente apolar, vai dissolver. Beleza? Continuando aqui a aula, eu gostaria só de finalizar essa videoaula mostrando aqui os links de simulação, certo? Então tá aqui. Se vocês clicarem nesses links de simulação, você vai ser levado para essa sala, para esse laboratório virtual. Então aqui primeiro a gente tem uma representação de modelo ou de molécula. Então aqui a gente tem um modelo, a gente consegue ver que é apolar, porque tenho 2 átomos puxando com a mesma força dos 2 lados, certo? E aqui a gente consegue ver, pode adicionar ligações. Aqui também vai ser apolar, porque os ângulos de ligações são iguais, certo? Agora, se eu colocar um par de elétrons, bom, se eu formar, vai gerar uma torção para baixo. Então, aqui vai se tornar uma molécula polar. Se eu retirar, ela volta a ser apolar. Se eu colocar mais uma ligação aqui, pode ver que é a 109,5 graus. Aqui é a molécula de metano, CH4. Aqui ela vai ser apolar. Eu tenho ângulos iguais, uma está anulando a outra. Se eu colocar um par de elétrons, vai ser polar. Certo? Conseguimos ver que os ângulos são diferentes. Tem ângulos de 90 graus e ângulos de 120 graus. Tá certo? Então, aqui para vocês construindo, vocês podem brincar à vontade entre as ligações aí. Lembrando que se eu tiver uma ligação dupla de um lado
e uma ligação única do outro lado, você considera como sendo uma ligação só, para efeito de eletronegatividade. Ou se você quiser, clicando aqui no link de novo, vou dar um F5, você pode pegar aqui uma molécula real e fazer as observações. Então aqui eu tenho a molécula de água já visualizada com uns pares de elétrons. Sendo que na verdade a gente consegue ver aqui, então a gente vê que a molécula é polar. Então se vocês observarem, tem diversas moléculas aqui. Aqui está a geometria, né, angular e geometria do elétron também. Certo? Então está aqui, vocês podem brincar à vontade. Qualquer dúvida pode me consultar nas aulas, beleza? Então, por hoje era isso. Para essa aula finaliza aqui, aula de polaridade. Muito obrigado.